Queridos, eu quero ler com você uma citação para nós começarmos o nosso culto hoje, já desejando a você boas-vindas. Estamos aqui acompanhados do pastor Daniel e a Marilda. Sejam muito bem-vindos. São lá da nossa igreja GVC em Campo Limpo Paulista. Estamos muito bem representados e felizes com a presença dos irmãos. Você que pode, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Eu intitulei essa ministração hoje como a dinâmica do reino. Eu tinha preparado uma ministração para domingo passado e eu iria ministrar essa ministração hoje. Só que eu fui impelido pelo Senhor a escrever algo que estava no meu coração em relação àquilo que nós estamos passando, no tempo que nós estamos passando. E eu não sei se você conhece essa canção, e aí eu vou me arriscar a cantar, e eu peço a ajuda dos irmãos. Eu sei que a Raquel e a família e os irmãos que são mais tradicionais na igreja, que conhecem há mais tempo, sabem essa canção. Ela começa assim: somos corpo, e assim bem... Que mais? Unidos, vivendo em amor, aleluia. Olha como o pessoal gostou de ver eu cantar. Tem uns irmãos que sorriram, ficaram felizes. É interessante que enquanto eu estava escrevendo, preparando essa palavra, o Senhor estava trazendo para o meu coração essa realidade do corpo, da família. E o pastor subiu aqui hoje, falou muito a respeito disso, orou a respeito disso, de que nós somos corpo, unidos, totalmente ligados. E é interessante que quando a gente vai olhar para a realidade do corpo, ele é muito sensível, um membro ele é muito sensível ao outro, muito ligado ao outro. Então se você está com dor no seu pé, você vai andar manquejando e todo o seu corpo vai sentir aquela dor no seu pé. Quando nós entramos nesse ambiente de família, de igreja, de corpo do Senhor, nós precisamos também entender essa realidade de corpo. Nós estamos inseridos, e é muito interessante que esses dias de carnaval, eu acabei indo para a rua fazer algumas viagens, e aí eu percebi como que a nossa geração, como que os nossos jovens, como que homens e mulheres, e aí não só os jovens, mas como os adultos, ainda estão à procura, ainda estão em um desejo profundo em buscar algo que eles ainda não encontraram. Eu fui fazer Uber 99 no centro de São Paulo agora, nesse fim de semana, e eu acabei parando lá na Rua Augusta. O Lilo conhece, o pessoal conhece o centro de São Paulo, como funciona, e como que tem gente... Como que eu vou explicar isso, cara? Ele é taxista, então ele conhece muito mais do que eu as ruas de São Paulo. Se eu tocar mais vai feder mais, então é melhor eu parar. Mas o que eu quero trazer para você é que a realidade das pessoas ainda está em busca de uma satisfação, né? Essa festa do carnaval, a festa da carne, a festa da busca por um desejo, ainda está muito presente nos nossos dias. E nós estamos inseridos realmente em uma geração em que o real, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós praticamos, aquilo que é real para a nossa vida, ele sempre está em confronto com aquilo que é ilusório, aquilo que é imaginário, aquilo que a rede social diz. A sua vida do real, a sua vida do cotidiano, o seu arroz com feijão, sempre está em xeque, sempre está em confronto com aquela foto do Twitter, aquela foto do Instagram, aquela foto do WhatsApp passando aquele lanche, aquele churrasco, aquela realidade. Ou aquela viagem, ou aquele estilo de vida. As redes sociais, elas pregam uma imagem
que muitas vezes não se conecta com a realidade daquilo que nós vivemos, com o nosso dia a dia. Muitos, na ganância de conquistar esse padrão, essa plataforma de idealização, acabam se tornando pessoas totalmente líquidas, sem fundamento. Aí é onde surgem os fake news, né? Aí é onde surgem aquelas pessoas que se passam por outra para agradar outros, que não tem nada a ver com a sua vida. Publicam e colocam nas redes sociais uma realidade de que uma mensagem que não é a real. E é interessante que nesse período carnavalesco, muitas máscaras são colocadas nas pessoas, e eu até preparei uma aqui. Muitas máscaras são colocadas nas pessoas porque elas não querem mostrar o real, querem mostrar para o outro aquilo que elas não são. Porque quando se coloca uma máscara, eu perco a vergonha. Porque quando eu coloco uma máscara, quando eu me enfeito, quando eu coloco os paramentos da realidade, eu mostro para você aquilo que eu não sou. Mas eu vou dizer para você, eu vou mostrar para você, eu vou ter uma atitude que vai te agradar. Mesmo por dentro, eu não tendo, ou eu não encontrei ainda o real sentido da minha vida. Aquele que é tímido, aquele que não consegue se expor, aquele que não consegue falar, com uma máscara, ele consegue colocar para as pessoas uma realidade que ele não é. Com uma máscara, ele consegue injetar um álcool, injetar uma bebida, injetar drogas, e passa a fazer aquilo que normalmente ele não faz. Eles contam os dias para chegar a esse período festivo. Por quê? Eu economizei, ou eu não economizei, mas eu vou entrar porque é o período e eu preciso aproveitar. Nessas viagens que eu estava fazendo, nessas corridas que eu estava fazendo, eu peguei um casal de homens, e eles vieram lá de Minas para passar os 4 dias aqui em São Paulo. E eles falaram o seguinte: garoto, nós temos que aproveitar a vida mesmo, porque eu só tenho 4 dias, depois disso eu vou ter que trabalhar um ano inteiro. Essas são as minhas férias, essa é a minha curtição, essa é a minha satisfação. E é interessante que no diálogo a gente consegue perceber que esse período mostra para nós aquilo que o reino da terra sempre colocou, aquilo que o reino das trevas, aquilo que o reino terreno sempre tem como base. Há um hit deste carnaval, há uma música nesse carnaval, e aí eu vou cantar novamente com vocês. Eu peço a ajuda dos irmãos para cantar esse hino. O nome dela é, eu encontrei ela no, não é minha, mas poderia ser. Olha aqui, olha a realidade da música que está pegando no momento. O nome dela é Jennifer. Eu não encontrei ela no meu cotidiano de vida, no meu trabalho, na minha realidade, no meu ciclo. Eu encontrei ela numa plataforma, que é o Tinder, de relacionamentos, de conversas, mas ela não é aquilo que é real, a minha namorada. Ela é algo imaginário, ela é algo que eu quero que aconteça. Ela é uma máscara para a minha vida. E aí, olha como o poder da música tem a influência na geração que é líquida, na geração de pessoas que não têm um fundamento, na geração de pessoas que não sabem onde estão, na geração de pessoas que têm um reino, mas não é um reino fundado no reino celeste. Ela não é minha namorada, mas ela poderia ser. Não importa a que eu tenho, eu vou em busca da outra. Pessoas em busca, isso só mostra pessoas em busca do seu próprio prazer, com o seu ego no centro, sem pensar nas consequências ou sem planejar o futuro, daquilo que vai acontecer. Eu não estou preocupado com o futuro, eu estou preocupado em viver o hoje, o aqui e o agora.
E é interessante que nessa plataforma de máscara, a desconfiança ela está totalmente presente. Porque a pessoa não conseguiu descobrir ainda a sua identidade, então ela precisa colocar uma máscara. Elas não têm a confiança de mostrar quem são, então elas precisam usar máscaras. A desconfiança, ela é a plataforma de quem se sente condenado, rejeitado, desvalorizado. A desconfiança é a plataforma de quem se sente rejeitado, de quem não é aceito, de quem não descobriu quem é no Senhor ainda. Que desafio meu e o seu hoje. Estamos inseridos nesse ambiente e precisamos, dia após dia, darmos a resposta para as pessoas, darmos a resposta para os nossos familiares, darmos as respostas para as pessoas que estão no nosso ciclo de amizade. Em que reino nós pertencemos? Em que família nós estamos inseridos? Em que corpo nós estamos? Este reino terreno, ele possui práticas, costumes, e ele tem um ideal de vida que contrapõe totalmente o Cristo do Evangelho. A dinâmica do reino de Deus, ela é totalmente diferente, e ela coloca Cristo como centro de tudo, e converge todas as pessoas a provarem deste amor, e descobrirem que elas são amadas independente das máscaras que colocam nela, independente das máscaras que elas mesmas colocam, independente dos problemas e dificuldades que elas passam. A dinâmica do reino, ela nos mostra que Jesus, ele vai em encontro àqueles que estão rejeitados e promove a aceitação, e promove a paz, e promove o amor, e promove a liberdade. Talvez para você seja algo muito normal nós encontrarmos as pessoas feridas, machucadas e com máscaras. Mas a realidade é que quando eu e você descobrimos quem nós somos no Senhor, nos encontramos e somos encaixados no seu corpo, nós não precisamos mais usar máscaras para dizer para as pessoas aquilo que nós não somos. Nós não precisamos mais achar que a nossa igreja precisa ter uma estrutura parecida com a outra. Nós não precisamos mais usar uma roupa para dizer para as outras pessoas que eu sou aceito por causa da minha roupa. Nós não precisamos mais ter um tênis do ano, ter uma casa do ano ou trocar de carro todo ano. Porque o reino deste mundo é um reino capitalista e diz que quanto mais você tem, mais você é valorizado. Mas a realidade do reino de Cristo é o inverso. E eu preciso entender em que reino eu estou inserido. Eu preciso entender quais são as práticas desse reino. Eu preciso entender que existe um rei, e o rei dos reis, ele governa esse reino. Eu preciso ser semelhante a esse rei. Eu quero desenvolver com você uma temática em que você precisa se sentir encaixado no reino de Deus. E descobrir que por mais que as pessoas te rotulam, colocam apelidos em você, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Jesus já disse que você é. Isso é o mais importante no reino de Deus. Você não é o apelido das pessoas. Você não é aquilo que as pessoas enxergam. Você é aquilo que Jesus Cristo disse que você é. A forma como você se encara, a forma como que você se enxerga, diz respeito ao modo de aceitação que você tem, ao modo de aceitação que você recebeu do Senhor, ao modo de identidade que você tem no Senhor. Essa citação que eu falei com vocês de Marcos 1, do 40 ao 45, ela nos revela uma história que daqui a pouco nós vamos ler. Se você está com a sua Bíblia, eu peço que você abra desde o versículo 1, que eu quero mostrar para você o pano de fundo dessa história. Essa história que está no versículo 40, ela está inserida em um contexto onde Cristo ele está iniciando o seu ministério público. Se você perceber logo no começo, talvez a sua Bíblia tenha como título aí Marcos 1, João Batista. João Batista ele é apresentado como o pregoeiro do arrependimento.
aquele que vem batizando com água. E aí, seguindo no versículo 9, Jesus, ele é batizado. Há um ato espiritual lá que a pomba desce. Lembram dessa história? Jesus é batizado, a pomba desce, há uma afirmação dos céus a respeito de Jesus. Qual é a afirmação, vocês lembram? Aleluia! A confirmação do Cristo humano que é amado por Deus. A afirmação de que o Filho é amado por Deus e o Pai tem prazer no Filho. Até aqui, o ministério de Jesus ainda não havia sido publicado a muitos. Até aqui, Jesus não tinha a fama que ele tem no final. Até aqui, Jesus, ele ainda havia apenas sido batizado. João Batista tinha mais fama do que Jesus, no sentido público. Há uma afirmação que do céu desce, e o ministério público de Jesus, ele tem como base a certeza do amor. Ele é amado, sem mesmo ter feito nada público. Quem é amado, anda nessa plataforma de segurança, de confiança. Quem é amado, não precisa esconder a realidade dele. Quem é amado, não precisa colocar máscaras. Quem é amado, vai desenvolver a sua vida com base nessa plataforma da aceitação. Antes mesmo de Jesus realizar todos os milagres, uma voz do céu disse: eu te amo, independente do que vai acontecer, eu escolhi te amar, eu tenho prazer em você, eu te escolhi. Essa é a realidade de quando eu e você temos um encontro com Jesus. Jesus não está preocupado com o que você vai fazer. Jesus não está preocupado tão somente com as obras que você vai realizar. O Pai está preocupado em que você tenha certeza dessa afirmação: você é amado pelo Pai, você é querido pelo Pai. Esse ambiente de aceitação torna-nos seguro para fazer aquilo que nós temos que fazer. Este ambiente de aceitação tira todo o medo da nossa prática, tira todo o medo da nossa vida. Esse ambiente de aceitação, de amor, faz com que nós sejamos quem nós somos. Você precisa ser quem você é. Você precisa desenvolver a sua vida da forma que Deus te chamou para desenvolver. Você não precisa comparar a sua vida com ninguém. Você não precisa comparar o seu casamento com ninguém. Você não precisa comparar o seu ministério com ninguém. Você não precisa comparar o seu ato de ser pai ou de ser mãe com nenhum outro. Porque quando você compara, você desvaloriza aquilo que Deus te formou, aquilo que Deus te chamou para ser, aquilo que é identidade sua. Quando você compara, você está dizendo para o outro que ele é melhor, mas Deus formou o outro para ser aquilo. Deus te chamou para ser exclusivo naquilo que você vai fazer. Este ambiente de amor, esse ambiente de aceitação, eu sou quem eu sou porque eu sou amado, pronto, acabou. Você é quem você é porque Deus escolheu te amar. Antes de você nascer, o Cordeiro já morreu para te amar. Agora você vai desenvolver a sua vida com base nessa aceitação, com base nesse amor. Jesus Cristo, ele cumpriu uma ordenança de se batizar, ele batizou, legal. A pomba desceu como sinal do Espírito, ele é aceito, afirmação, há uma identidade, o Filho é amado, você precisa caminhar nessa realidade de amor. Seguindo nessa mesma perícope, nesse mesmo trecho, nós descobrimos aqui que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, leva Jesus ao deserto. E durante 40 dias ele é tentado. É interessante que aqui nós conseguimos descobrir também uma realidade de que às vezes o Espírito Santo vai levar a gente para dias de deserto, para que o nosso tempo de qualidade com Ele aumente, para que as nossas respostas sejam respostas concretas, para que nós amadurecemos. Quem levou Jesus para ser tentado foi o Espírito de Deus, não foi Satanás. Foi o Espírito que levou Jesus para o deserto. Os desertos das nossas vidas, eles são inevitáveis, eles vão acontecer. O dia mau vai aparecer. O Carlinhos está passando por um dia mau com a família. O nosso pequeno Isaac está na UTI.
O dia mau aparece, e aí o que nós fazemos no dia mau? Ele é inevitável, acontece. Jesus já afirmou para nós que no mundo nós teremos aflições, mas há uma realidade que Ele pede para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu. Se eu estou inserido na vitória dEle, eu posso conquistar todas as coisas. Se eu estou inserido nele, Ele venceu, eu também vou vencer. É essa plataforma de confiança. Eu não vou vencer porque eu sou bom, eu não vou vencer porque eu tenho condições, porque eu tenho méritos, porque eu tenho qualidade. Eu não vou vencer porque a minha base de justiça é boa. Eu vou vencer porque eu estou inserido no vencedor. Porque eu estou inserido nele, eu vou vencer. Jesus passou 40 dias no deserto, e você sabe que todas as respostas dele foi palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele respondeu as artimanhas de Satanás, as tentações de Satanás, tão somente com a palavra. Seguindo esse mesmo contexto, ele começa a convocar os discípulos, e aí ele vai selecionando as pessoas que vai caminhar com ele. E é interessante que a seleção que Jesus Cristo faz é totalmente diferente da seleção que as pessoas que nós colocamos como seres humanos. Jesus pegou pessoas totalmente improváveis para realizar uma obra extraordinária. As qualificações do mercado de trabalho hoje, talvez esses 12 discípulos não entrariam, mas Jesus escolheu. Por isso que eu digo para você, aquilo que a plataforma desse mundo diz que é o ideal, talvez não seja realmente aquilo que Jesus disse que é o real para você. Aquilo que esse mundo onde nós estamos inseridos diz que é o real, talvez não seja o real para você. Você precisa se identificar naquilo que Deus chamou para fazer. Aí onde nós começamos a entrar nos milagres de Jesus. Jesus, ele, no versículo 21, ele entra em uma sinagoga, capítulo 1, versículo 21. Num dia de sábado ele entra na sinagoga para ensinar, porque ele tinha essa prática aos sábados ensinar o povo. Você imagina Jesus num dia de sábado ensinando o pessoal, como uma reunião à semelhança dessa, e uma pessoa possessa de um espírito maligno entra nessa reunião e começa a gritar. O que você faria? Qual é a sua reação? Jesus, ele desempenhou a sua autoridade tão somente repreendendo e trazendo a liberdade para aquele homem. Seguindo esse contexto, ele entra na casa de Pedro porque a sogra de Pedro estava com febre. Olha aí como nós temos que orar para as nossas sogras serem curadas. Fala amém. Amém. E aí olha como é interessante. Jesus, ele está numa casa. O milagre começa a acontecer. A fama dele começa a percorrer toda a cidade de Cafarnaum. Quando ele começa a curar, a fama dele começa a se espalhar tanto naquela cidade, que os discípulos mandam trazer, as pessoas mandam trazer todos os enfermos e todos os endemoniados da cidade para entrar dentro daquela casa. Imagina o que estava acontecendo naquela casa. Imagina se você está naquela reunião. Imagina se você está naquela célula e começam a trazer todos os enfermos e endemoniados dentro de uma casa. Olha o salseiro que aconteceu ali, olha. Jesus continua a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer: libertar os cativos, expelir os demônios. Só que tem algo muito interessante quando nós vamos inserir o reino dinâmico de Deus aqui nessa história. Nós começamos a descobrir que no versículo 38, eu quero que você leia aí para mim. Alguém lê para mim, por favor, o versículo 38? Para nós, por favor. Jesus, ele verbaliza aqui o propósito pelo qual ele estava naquele lugar. Ele diz o seguinte: olha,
vamos sair desse ambiente, porque as curas, os milagres já aconteceram. Agora eu preciso ir para outra vizinhança, porque o reino precisa chegar lá, porque eu preciso pregar lá também. E aí é onde nós entramos nessa realidade, do versículo 40, e aí nós vamos ler juntos. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes me purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Então, seja você purificado, fique limpo. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, como era bem obediente, fez totalmente o contrário. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Olha como é interessante. No versículo 41, há um relato de que Jesus tocou no leproso. Jesus, ele exibe uma liberdade e ao mesmo tempo uma autoridade quando a lei proibia qualquer contato com uma pessoa que estava leprosa. Se você ler depois Levítico 13 e o 14 também fala a respeito das leis, a respeito da pessoa que era leprosa. Dos versículos 45 a 46, diz que o leproso, ele precisava ficar excluído de todo contato, ele tinha que ficar fora do acampamento, usar roupas totalmente bagunçadas, o cabelo totalmente bagunçado, ele não podia ter contato com as pessoas. Aquele leproso estava à margem da cidade, estava fora da cidade, porque ele não podia adentrar. Jesus, ele veio mostrando e quebrando um princípio de separação e colocando um princípio de amor, de aceitação. A lei dizia que ele devia ficar fora. A lei do amor que está em Jesus está dizendo: eu te aceito, eu te curo, eu te trago para fora. Enquanto a lei estava dizendo para ele: você está condenado, até que você fique limpo, você não pode entrar. Jesus está dizendo o seguinte: eu estou dentro, agora eu toco em você, você pode vir para dentro. A dinâmica do reino, ela mostra que a lei do amor, ela está acima de qualquer outra lei. A lei do amor é a lei da aceitação. A lei do amor é a lei de que não importa o quão penosa é a sua enfermidade, o seu pecado, o seu delito, a lei do amor te ama, te aceita. Movido de amor e compaixão, Jesus Cristo, ele cura esse enfermo. E olha como é interessante que o leproso diz para ele: se você quiser. Qual é a resposta de Jesus? Eu quero. Mas quando nós vamos orar, e é uma oração que às vezes nós não fazemos com a consciência correta, quando nós vamos orar por alguém que está enfermo: Jesus, segundo a tua vontade, cura essa pessoa. Mas qual é a vontade de Jesus? Que a pessoa fique enferma? Que a pessoa fique doente? Que a pessoa morra? A vontade de Jesus é que a pessoa viva uma vida em abundância. Mas falta-nos a maturidade, a intimidade, o relacionamento, falta-nos a ousadia, falta-nos o entendimento claro de que a vontade de Jesus foi o quê? Eu quero, seja purificado. Eu vim para que você tenha vida. Eu vim para que você descubra que há libertação, que há paz, que há aceitação. E olha como é mais interessante. Jesus, ele acaba de curar aquele cidadão e ele já dá uma ordem para ele. Fala o seguinte:
não conta para ninguém esse milagre, por favor. Minha fama já está começando a correr. E se você contar, vai dar ruim. Não conta para ninguém. E vá ao sacerdote e cumpra aquilo que a lei diz que você tem que cumprir. Olha como é interessante. Ele devia se apresentar ao sacerdote, o leproso. Após a cura, ele devia se apresentar ao sacerdote com um animal. E com o animal nas mãos, ele apresentava o sacrifício do animal. Porque Jesus Cristo estava respeitando a lei, Jesus Cristo estava respeitando os princípios dos judeus, Jesus Cristo não estava abolindo a lei, mas ele estava colocando que a lei do amor torna a pessoa curada, mas enquanto ele está nesse processo de relacionamento, enquanto ele está praticando as boas obras, o leproso precisava fazer a parte dele. Isso é muito divino, porque percebemos aqui que Jesus, ele reconhece o valor da lei dada a Moisés e aquilo que os judeus estavam praticando, mas o milagre, ele está acima da separação da lei entre Deus e o homem. E aí eu digo para você, existem milagres que precisam ser realizados na sua vida. Não tente explicar o sobrenatural. Não tem explicação aquilo que Deus tem para você. Você tão somente tem que viver, tem que desfrutar, tem que se apropriar dos milagres que Deus tem para você. Quando nós queremos explicar milagre, ele perde o sentido. Você tem que viver, você tem que receber, você precisa crer. A lei do amor, ela começa a estabelecer uma dinâmica no reino, em que Jesus, por ser o Filho de Deus e ser um cidadão comum naquela cidade, ele podia circular normalmente naquela cidade. Jesus, ele tinha livre acesso àquela cidade. Jesus, a porta da cidade estava aberta para ele, mas para o leproso, não. Jesus, ele era são e ele podia circular livremente naquela cidade. O leproso, não. Olha como é interessante que até aquele milagre, Jesus poderia entrar na cidade, mas após o milagre, ele não pôde mais. Ele trocou o passaporte com o leproso. Nessa realidade, olha, se o preço é eu ficar de fora, eu fico de fora, mas você entra. Se o preço é eu ser excluído, importa que você venha para o meu reino. Se o preço é eu morrer numa cruz, importa que você venha. Se o preço é eu carregar uma cruz, importa que você venha. Se o preço é colocarem coroas de espinho na minha cabeça, mas que você venha para o meu reino, eu vou até o final. A dinâmica do reino de Cristo é, ele estava inserido na cidade, o leproso não. Nós somos esse leproso. Nós éramos esse leproso, em que estávamos separados da presença do Senhor. Mas com um ato de amor e compaixão naquela cruz, ele substituiu, ele trocou. Jesus, ele conseguiu usar a ferramenta certa. Ele era maduro o suficiente, ele era resolvido o suficiente para poder ficar fora daquela cidade, porque ele ia continuar seguindo o seu propósito. E aí eu digo para você, eu e você precisamos saber quem nós somos, para que nós possamos usar as habilidades que Deus deu para nós, em benefício do corpo. A partir do momento que você se sente amado e você sabe quem você é, aquilo que você carrega, você começa a desenvolver a sua habilidade em benefício do corpo, não em benefício à sua própria vontade. O reino dessa terra diz o seguinte, eu preciso satisfazer a minha vontade, a minha carne, a minha realidade. Jesus Cristo, ele te dá um dom, e esse dom não é para você usar só para você, é um dom para benefício do corpo. Se Deus te deu uma habilidade de orar, você não vai ficar orando só para você, você vai orar pelas pessoas. Se Deus te deu uma habilidade de abraçar, tem gente que tem esse dom de abraçar. Você tem pessoas que te dão um abraço e fala assim, nossa, eu não quero nem largar. Você se sente tão abraçado, tão amado, tão querido. Você não pode sair dessa realidade que Deus tem para você. Há uma história muito conhecida em 1 Samuel, no capítulo 17,
E aí eu não vou ler para vocês, para a gente ganhar tempo, mas depois, se você quiser ler, você fica à vontade. A partir do versículo 38, todos conhecem aquela historinha de Davi com Golias? Eu com a Bruna estamos começando a contar com o Noah, mas ele ainda não está entendendo muito bem essa historinha. Mas ele vai aprender um dia. Essa história, ela nos mostra um pequeno jovem que consegue derrubar um gigante. Porém, você imagina, o povo estava com medo, Golias estava destruindo tudo e todos que estavam pela frente, desafiou o povo de Deus, e um menino que mesmo podendo estar com medo, ele se apresenta diante de uma guerra, ele se apresenta como um voluntário, e diz o seguinte: esse cara aí que é grande, ele não é maior do que o Deus a quem eu sirvo. A guerra está proposta, o ambiente de conflito está proposto, há uma realidade de dificuldade proposta, o medo está inserido, mas qual é a resposta daquele que tem identidade? Eu vou, eu consigo, eu sei quem eu carrego. E é interessante que, se você seguir a história, e o Jonas fala muito a respeito disso também, Saul, o rei, começa a vesti-lo com a sua própria veste, coloca os equipamentos que é do rei Saul no menino Davi, com aquilo que servia para Saul no corpo de Davi. E é interessante que muitas pessoas tentam colocar em nós uma roupa que não é nossa. Muitas religiões querem colocar em você uma roupa que não é sua. Muitas pessoas, líderes, querem colocar em você um estilo de vida que não é seu. Você precisa buscar no Senhor, com a resposta do Espírito, as armas que Ele vai te dar para derrubar o gigante que está na sua frente. Talvez a arma do seu vizinho não é a arma que serve para você. Você precisa descobrir no Senhor as ferramentas que Ele está te dando. Davi percebeu que não dava para andar com aquelas vestes. Ele pegou o seu grande armamento, ele pegou sua HK-47, e foi para cima do gigante. Foi. Porque se fosse eu, nossa, eu não sei o que eu ia fazer. Mas eu não ia com 3 pedrinhas, 5 pedrinhas, não ia. De verdade. Com uma funda, um estilingue, eu não ia para cima de um gigante, de verdade, não ia. Eu estava brincando com a Bruna, né, que a gente está dirigindo aí, para levantar uma verba. Aí eu falei assim, cara, será que eu vou ter que andar com cacetete no carro, porque está tão perigoso? Aí ela falou assim, meu pai é policial, ele tem spray de pimenta. Aí eu falei, uau. Por quê? Às vezes nós queremos nos defender com as armas da terra. Não estou dizendo que não é necessário. Existem profissões que são necessárias. Aí minha mãe falou assim, mas se está no porta-mala até você descer, já foi. Já era. Mas qual é a realidade? Aquilo que neste reino está colocado, no reino de Deus é diferente. A dinâmica do reino, as armas que Deus vai te dar é diferente. As respostas que você vai dar é totalmente diferente. E é muito legal porque assim, Davi, olha aí como nós nos encaixamos com isso. Davi, ele poderia ter ficado abalado emocionalmente, porque o rei tentou colocar nele uma roupa que não era dele. Mas ele era um jovem diferente. Quantos de nós ficam chateados por palavras que são liberadas para nós, porque não são resolvidos emocionalmente? Quantos de nós ficam traumatizados por rótulos ou apelidos porque não são resolvidos emocionalmente? Havia uma guerra ali, estava todo mundo olhando para aquele pequeno Davi. O rei coloca nele vestes. Ele falou assim, não, eu não quero, eu sei quem eu sou. Não importa se você está dizendo que eu não sou capaz, eu sei quem é capaz comigo. Eu sei da onde vem a minha capacidade. Ele tinha as emoções colocadas no lugar, e ele era um jovem. Davi não deixou que as emoções tomassem frente às ordens de Deus, porque ele poderia ter ficado com medo, ele poderia ter aceitado, ele poderia ter colocado pelo menos o escudo, mas não, ele permaneceu naquilo que ele cria.
Porque se você analisar a sua vida, ele foi um pastor, e enquanto ele era pastor de ovelhas, ele estava sendo treinado para desenvolver os seus desafios que iam acontecer, as suas habilidades que iam acontecer. Ele matou um urso, ele matou um leão, que para mim já era algo extraordinário. Pô, se eu conseguir matar um leão um dia, um urso, cara, poxa vida. Malemar, um pitbull vem para cima de nós, a gente já fica assim, meu, esse cachorro não é de Deus. Minha mãe tem eu sempre sonhei em ter um pitbull. Não, esse cachorro aí, ele é geneticamente mudado, não pode. E Davi matou um urso, matou um leão, então ele já estava sendo preparado para onde ele ia chegar. Às vezes, meus amigos e minhas amigas, a oportunidade chega para a nossa vida, só que quando nós não estamos bem emocionalmente para lidar com elas, nós somos frustrados. Não existe guerra impossível, não existe missão impossível, existe ferramenta errada. O que você está tentando solucionar nesse começo de ano, ou que você trouxe do ano passado, que você ainda não conseguiu? Talvez o problema não seja tão grande quanto você imagina. Talvez o problema seja que você esteja usando a ferramenta errada. Não carregue um fardo que não é seu, um fardo que é insuportável. A função de Deus é te dar a ferramenta. Qual é a sua função agora? O que você tem que fazer com essa função? Se tornar perito nela. Ter habilidade para poder manusear essa ferramenta. Aprender a usar a ferramenta que Deus te deu. Deus vai te dar a ferramenta. Agora o que você tem que fazer com ela? Se tornar perito. Você não precisa de muitas. Você precisa descobrir qual é a ferramenta que Deus vai te dar para desenvolver a sua cultura, para desenvolver uma solução para esse problema. Você está em um ambiente de guerra, você está em um ambiente de dificuldade, você está em um ambiente em que os problemas estão acontecendo. Deus vai te dar uma ferramenta. Descobriu qual é a ferramenta? Se torne perito nela. Saiba manusear essa ferramenta. E eu digo para você, essas ferramentas já estão com você. Você só precisa descobrir quais são e como usar. Às vezes, e aí eu digo para você, nós que somos casados, às vezes o seu casamento está destruído. E você não tem que orar mais. Você não tem que jejuar mais. Você não tem que vir mais para o prédio da igreja. Sabe o que você tem que fazer? Tratar melhor sua esposa ou seu esposo. Está tendo muita briga. Tem que orar mais? Eu tenho que mudar a rota. Eu tenho que aprender a respeitar. Eu tenho que aprender a honrar. É uma ferramenta que Deus te dá. Percebe? Não é que você vai isentar de orar, se isentar de orar. Não é que você vai abandonar a oração. É que essa palavra já vem encucada nela a prática da ação. Sua empresa está falindo, está com os problemas no negócio. Aprenda a pagar as coisas corretamente. Se alguém está te constrangendo a usar uma ferramenta que não é sua, uma roupa que não é sua, tenha a sabedoria de devolver, mas não fique carregando um fardo que não é seu. A lei dizia para o leproso que ele não podia adentrar. Jesus substituiu a roupa, agora ele é aceito. Jesus, naquela cruz, ele já substituiu para você tudo aquilo que você precisa. Você precisa se apropriar daquilo que ele tem para você, da realidade daquilo que é para você, daquilo que tão somente você vai descobrir no Senhor. Nada, absolutamente nada é melhor do que aquilo que Deus tem para você. Tudo que você precisa já é seu por herança. Jesus Cristo já conquistou para você. A maioria das coisas que a gente pede em oração já é nossa. A gente só tem que crescer em maturidade para se apropriar dela. Essa é a dinâmica do reino. Essa é a dinâmica da graça. Tudo que você precisa já é seu por direito. Você precisa tão somente se apropriar daquilo que Jesus já te deu. As ferramentas já estão disponíveis para nós. Mas quando eu não sou maduro ou resolvido emocionalmente, eu não tenho a capacidade de conquistá-las, de apropriá-las, melhor dizendo. Não gaste tempo
pedindo a solução do problema. Mas invista tempo amadurecendo, tornando-se uma pessoa melhor, resolvida consigo mesmo, aceita pelo Senhor, maduro e madura no Senhor. Porque na medida que eu e você nos tornamos maduros no Senhor, nós conseguimos parar de nos sentirmos penosos ou penalizados pelos comentários dos outros. Porque uma vez que você sabe quem você é, você não se importa com aquilo que os outros dizem para você. Porque quando você sabe quem você é, independente das mentiras de Satanás, você sabe quem você é. Independente daquilo que aparentemente os seus olhos estão vendo, não é a realidade do Espírito. Porque você sabe quem você é. E eu entro na minha conclusão dizendo que enquanto muitos ainda buscam um Deus que satisfaça as suas próprias vontades, Deus está procurando em nós filhos maduros que buscam a vontade de Deus. Enquanto muitos buscam suas mãos, nós só queremos os seus pés. Eu e você precisamos entender essa dinâmica de que no reino do Senhor é totalmente o inverso. Deus tem para você algo que é único, que é exclusivo. Você não pode aceitar nada menos do que Jesus para a sua vida. Se Jesus é tudo, você não pode aceitar nada menos do que isso. Eu termino lendo uma citação que está em 1 Coríntios, no capítulo 12. Versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Diz assim: Primeira Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso o corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só corpo, onde estaria o corpo? E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns com os outros. Versículo 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Você precisa se encaixar no corpo. Aliás,
você precisa descobrir o seu lugar no corpo. Cancele os rótulos, as comparações, cancele tudo aquilo que diminui aquilo que você foi chamado para fazer. Quando você se sente amado por Deus, você dá respostas a este amor. Você ganha uma nova identidade. Você anda na plataforma da aceitação, do amor. Você realiza as obras que diz respeito àquilo que o Senhor te chamou. Você não aceita as comparações que colocam para você. Você descobre que você faz parte de um corpo. E neste corpo não existe alguém que é maior ou menor. Todos são inseridos no corpo. E todos fazem parte do corpo. Todos têm o seu valor no corpo. Você é útil no lugar que Deus te encaixou. Não queira algo porque o reino dessa terra diz que é melhor. Porque aparentemente os seus olhos dizem que é melhor. Queira exatamente aquilo que Deus tem para você. Queira exatamente aquilo pelo qual o Senhor Jesus, naquela cruz, entregou para você.